Agora com o Daniel Cara, que é educador e cientista político. Boa noite, Daniel Cara, seja muito bem-vindo. Boa noite, é um prazer mais uma vez estar junto aqui com vocês na TVT. Maravilha, o prazer é todo nosso, Daniel. E eu já quero repercutir, começar contigo essa questão aí exatamente, meio que condicionar a recriação do auxílio emergencial com valor menor, inferior ao que foi pago antes, né, e por menos tempos, já o corte de verbas aí na saúde e na educação. Eu queria que você trouxesse para a gente qual a tua avaliação sobre isso. Olha, essa PEC do governo Bolsonaro, ela é uma tentativa de retomada da experiência que o Brasil viveu em períodos autoritários. Desde 1934, o Brasil tem vinculações para a área de educação e muitos anos ali teve vinculações para a área de saúde, especialmente a partir de 1988. E essa é uma conquista da luta pelo direito à educação e da luta pelo direito à saúde. É importante frisar que o constituinte Florestan Fernandes, o maior sociólogo da história do país, que, para a sorte do Brasil, foi deputado constituinte, ele defendia que os direitos à educação e à saúde são direitos introdutórios aos demais direitos. Tanto é assim que no artigo 6º da Constituição Federal aparece o direito à educação e, na sequência, o direito à saúde como os dois primeiros direitos sociais listados. Então, a desvinculação dos recursos para a educação e para a saúde representa uma perda enorme para o país. Só para a educação, segundo um estudo que a gente acabou de produzir agora, da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, a Fineduca, e também da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, da qual eu sou dirigente, nós calculamos que a perda para a educação é cerca de 90 bilhões de reais com essa desvinculação de recursos. Na prática, o governo Bolsonaro quer lançar o país na ignorância, tirando recursos da educação e também quer lançar o país à morte, como a gente tem visto com a pandemia da Covid-19. Daniel, o que você achou do argumento do senador Márcio Bittar, que é o proponente, né, o relator, enfim, da PEC emergencial, que estava propondo justamente essa desvinculação? Ele disse algo como que nos últimos anos os investimentos em saúde e educação, ele até usa o termo gastos, né, que é bem comum para quem critica, não surtiram efeito algum. E que isso é a prova de que o Brasil está entre os 20 países piores em educação, querendo argumentar que não faria mais sentido ter esses gastos. Como que você avalia um argumento desse tipo? Olha, esse é um argumento de quem não entende nada de gestão pública e tampouco entende sobre as necessidades do povo brasileiro. O senador Márcio Bittar, ele comprova que é um senador vinculado ao presidente Bolsonaro que vive de atacar a educação, a saúde e a ciência. O que é importante reiterar aqui é que, de fato, o Brasil vai mal em termos de educação, considerando o PISA, o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Agora, o Brasil vai mal, segundo a própria OCDE, porque investe muito pouco por aluno ao ano. Os críticos da educação, aqueles que são contrários à educação pública, dizem que o Brasil investe 6% do PIB, quase 6% do PIB em educação. E outros países investem até menos, né? Por exemplo, o Japão investe quase 5% do PIB em educação. E esse é um dado que é uma meia-verdade, porque, de fato, o Brasil investe 6% do PIB, mas o PIB do Brasil é pequeno se comparado ao PIB do Japão. E a dívida educacional brasileira é muito maior. Só para dar alguns dados aqui para vocês, nós precisamos criar 11 milhões de matrículas para alfabetizar todos os jovens e adultos em situação de analfabetismo. Nós precisamos fazer com que 30 milhões de brasileiros voltem às escolas ou à educação popular, porque são 30 milhões de brasileiros com mais de 15 anos que vivem em situação de analfabetismo funcional, ou seja, não sabem ler, escrever, interpretar e realizar as 4 operações básicas da matemática. Não conseguem interpretar textos, não conseguem fazer cálculos básicos. A gente precisa também criar 3 milhões de matrículas em creche, 1 milhão de matrículas na pré-escola, 500 mil no ensino fundamental, 1 milhão de matrículas no ensino médio. Ou seja, nós temos necessidades avassaladoras, 2 milhões de matrículas nas universidades públicas. Então, essas necessidades determinam a urgência do Brasil de investir mais em educação. E quando a gente observa o valor que é investido por aluno ao ano, esse valor é 5, 6 vezes menor
do que aquele que fica por cada matrícula no Japão. Ou seja, o Brasil investe quase a mesma proporção do PIB, mas o valor da matrícula do estudante brasileiro é 5, 6 vezes menor do que o valor da matrícula do estudante japonês. Por isso que o Japão está à frente no Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. Sem recurso, não é possível garantir educação de qualidade. Agora, Daniel, o que chama atenção também, né, é que no momento tão crucial pelo qual o país vem vivendo, com essa pandemia descontrolada no país, né, vários estados, cidades brasileiras já colapsando aí no sistema de saúde, essa proposta aí sem nenhum fundamento, condicionar o auxílio emergencial à redução de gastos em educação e saúde. Na tua avaliação, se de fato isso acontecer, o SUS, que é tão importante, se mostrou tão fundamental no combate a essa pandemia, pode ser o fracasso total do SUS, o fim do SUS no Brasil? É o fim do SUS no Brasil, claramente. Aliás, é importante dizer que o SUS e a educação pública já sofrem os efeitos da emenda à Constituição 95 de 2016, que é o teto dos gastos públicos do presidente Michel Temer. Muitos economistas consideram que o Temer realizou o golpe, teve o apoio dos empresários para realizar o golpe. Para aprovar essa medida, é a política econômica mais cruel do mundo. Tive a oportunidade de conversar em setembro, quando tramitava a matéria, em setembro de 2016, com Gordon Brown, ex-premier britânico, e ele dizia que ele nunca tinha visto algo comparado, né, em termos de crueldade econômica. O próprio Fundo Monetário Internacional tem dado essas declarações, né, de que o Brasil está vivendo uma fase, desde 2016, de crueldade econômica. E a desvinculação das receitas é a segunda etapa do desmonte do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde tem feito um trabalho heróico no enfrentamento da pandemia, mas é um trabalho heróico, inclusive porque não estão sendo dadas as condições necessárias para o SUS realizar um trabalho ainda melhor na pandemia. Pelo contrário, o SUS está sem recursos por conta do teto dos gastos públicos. O que eles querem agora é acabar com todos os recursos do SUS. Isso se chama necropolítica. É a política orientada à morte dos brasileiros e das brasileiras. Isso representa o governo de Jair Messias Bolsonaro. Queria saber ainda, né, nessa esteira sobre o debate da PEC emergencial, que acaba justamente resvalando nas duas áreas tão importantes que a gente está comentando e que estão sendo tão castigadas há tanto tempo, está se debatendo muito, afinal de contas, o que manterá, portanto, esse auxílio emergencial, que já se sabe, obviamente, urgente, necessário, enfim. Existe uma dificuldade da classe política que atende às elites de abrir mão de privilégios. Recentemente, a economista Laura Carvalho falou sobre, novamente, taxação de altas fortunas e também sobre endividamento. A gente está vivendo num cenário de guerra. Queria saber a sua avaliação sobre isso. Bom, eu concordo com a Laura Carvalho. O Brasil, como gestor da política macroeconômica, o governo da União, como gestor da política macroeconômica, ele deveria realizar a dívida soberana. Para não dizer que isso é uma novidade, é o que a França tem feito, a França do ultraliberal Macron. É o que os Estados Unidos, do ultraliberal Joe Biden, tem feito. Aliás, o ultra-reacionário Donald Trump também fez mais do que Jair Messias Bolsonaro. Nesse caso, o Bolsonaro ficou aquém do Donald Trump. Eu acho até que o Bolsonaro consegue ser pior do que o Donald Trump. Praticamente todos os países do mundo, a Argentina, que é ao nosso lado, Chile, Uruguai, também estão adquirindo dívida soberana. O que é a dívida soberana? É a necessidade do governo da União, do gestor da política macroeconômica de um país, no caso da política macroeconômica brasileira, de contrair dívida, de emitir moeda para salvar a população. E é isso que o governo Bolsonaro não quer fazer. Por incrível que pareça, nós temos um consenso sendo criado no Senado Federal, inclusive com a participação de políticos da direita, que entendem que é importante que o debate seja só sobre aquilo que é emergente, que é de fato emergencial, que é urgente nessa PEC 186 de 2019. E o que é urgente é única e exclusivamente o auxílio emergencial. O auxílio emergencial é necessário. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação criou a hashtag de auxílio sim, desmonte não. Essa hashtag tomou conta do debate político, né? Foi a hashtag mais comentada no debate político brasileiro, na quarta e na quinta-feira, e isso representa o quanto que o povo brasileiro quer o auxílio emergencial, mas não aceita o desmonte
das políticas sociais, em especial da saúde e da educação, no meio dessa pandemia terrível que a gente está enfrentando. Dessa hashtag aí, né? Foi um tuitaço que foi realizado nessa semana, né? Como você falou, auxílio sim, desmonte não. As pessoas entendem a necessidade do auxílio emergencial, mas repudiam qualquer possibilidade de condicionar o auxílio emergencial à redução de mais gastos na saúde e educação. E aí já se observa uma movimentação aí da sociedade civil e de entidades, né, como ONGs, outras entidades, para realmente pressionar o Congresso Nacional para que, de fato, isso não aconteça. Você acha que, no decorrer da próxima semana, isso tende a crescer mais ainda, quanto essa questão criada com essa próxima hashtag, com essa auxílio sim, desmonte não, que vai mobilizar ainda mais a sociedade por conta do que pode acontecer? Vai mobilizar mais a sociedade. A gente tem uma boa notícia para trazer aqui. Nas negociações que estão sendo feitas, o governo já entende que acabar com as vinculações da saúde e da educação é algo que não vai passar no Senado Federal. É importante frisar que o Senado Federal tem sido uma casa mais favorável às questões sociais nessa legislatura do que a Câmara dos Deputados. Essa é uma inversão histórica. Normalmente, a Câmara dos Deputados era mais afeita às questões sociais. O fato é que hoje só 5 senadores apoiam a desvinculação das receitas de educação e saúde. Porém, a PEC 186/2019 tem outras maldades. Ela praticamente asfixia o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que foi criado inicialmente pelo ex-presidente Getúlio Vargas e foi muito fortalecido na gestão do ex-presidente Lula e da ex-presidenta Dilma. Além disso, tenta fazer com que o ajuste fiscal seja uma constante na Constituição Federal, proibindo no futuro políticas como o auxílio emergencial. Então, existem muitas maldades na PEC 186/2019 e a gente vai lutar contra todas elas. O que a gente quer, única e exclusivamente, é o auxílio emergencial. Por isso, auxílio emergencial sim, desmonte das políticas educacionais e econômicas brasileiras que importam para o povo brasileiro, não. E eu espero que os senadores compreendam essa mensagem do povo brasileiro. Daniel, queria aproveitar a sua presença, que é a sua área de especialidade, que a gente está, inclusive, aqui na conversa falando sobre acesso a direitos, né? Direito à saúde, direito a comer, porque o auxílio emergencial também fala sobre isso, né? A sobrevivência e o direito à educação. E, recentemente, continua, ainda mais agora que a gente está tendo esse rebote da pandemia, novamente o debate sobre a volta às aulas, né? E aí a gente tem o acesso, a discussão de um outro acesso ou de um outro não acesso. Uma impossibilidade, por exemplo, por conta da exclusão digital no ensino público, que impossibilita, de fato, a continuação desse acesso, né, remoto, enfim. Ao mesmo tempo, é um risco para todos os agentes da educação esse retorno às aulas. Agora, como eu disse, que estamos acompanhando recordes diários e lamentáveis de mortes e contaminações. Queria saber a sua avaliação sobre esse debate. Olha, o retorno às atividades presenciais na educação, ele é um retorno que está ocorrendo de maneira irresponsável, aligerada e não planejada, como tudo da pandemia. O Brasil, por algum motivo estranho, acreditou que a pandemia estava resolvida em território nacional. E acreditou nisso sem nenhum tipo de base empírica, sem nenhum estudo, sem nenhuma posição segura de infectologistas e de epidemiologistas. Nesses últimos dias, o governador João Dória tem demonstrado total insensibilidade à questão da pandemia e está contrariando o comitê da Covid aqui no estado de São Paulo. E o presidente Jair Messias Bolsonaro é o maior aliado do coronavírus no mundo. Ele, na prática, ele coloca a situação da pandemia como uma situação secundária, inclusive estimulando aglomerações. Considerando esse cenário, considerando a transmissão comunitária altíssima no Brasil, considerando o número de mortos, e considerando a ocupação das UTIs, nós não podemos voltar para as atividades presenciais. Quero deixar claro aqui para o telespectador, para o internauta que nos acompanha, que, concretamente, a única quarentena que deu certo no Brasil no ano de 2020 foi a quarentena da educação. A educação representa, só a educação básica, 40 milhões de estudantes nas escolas públicas, 11 milhões de estudantes nas escolas privadas, 5 milhões de profissionais da educação das escolas públicas, 300 mil profissionais da educação nas escolas privadas. Esse conjunto de pessoas deixaram de
de circular nas cidades. Esse conjunto enorme de pessoas ficaram resguardados em casa. O trabalho hercúleo dos professores para manter o trabalho de ensino-aprendizado, mesmo na educação remota, que é péssima, mas é a alternativa que existe. E todo esse esforço de guerra está sendo desperdiçado logo nos primeiros dias de fevereiro. Infelizmente, no estado de São Paulo, no município de São Paulo, que eu acompanho e monitoro mais de perto, o que se verifica é um aumento muito grande do número de infectados em escolas públicas, inclusive crianças, e isso significa que a vida está em risco. E não existe nada mais sagrado do que a preservação da vida para todas e todos. O que acontece no Brasil é que a vida das pessoas com maior vulnerabilidade socioeconômica e civil, pelo visto para o governo Bolsonaro, vale menos do que a vida dos financistas do mercado financeiro. O Brasil vive uma guerra civil sem ter sido declarada. São 200 mil famílias privilegiadas, aliás, 200 mil famílias não, 200 mil pessoas privilegiadas contra 200 milhões de brasileiros. É assim que funciona o governo de Jair Messias Bolsonaro, que deveria ser o governo de todos e de todas, para todos e para todas, mas na prática é um governo orientado e dedicado a só 200 mil pessoas que vivem no nosso país. Daniel, como educador e cientista político, qual a tua avaliação, o que você entende sobre os pais que querem a qualquer custo voltar às aulas presencial em todo o país, mesmo com o Brasil extrapolando aí, batendo recordes e mais recordes de contaminação e mortes diárias, né? Já passamos mais de 250 mil mortes. Esta semana batemos recorde diário de mais de 1.500 mortes em um único dia. E mesmo assim a gente ainda ouve e vê pais querendo voltar às aulas presenciais a qualquer custo. Qual a tua avaliação e que recado você daria para esses pais? Bom, esses pais, em geral, têm uma questão importante, que tem um corte de classe social. Em geral, os pais que têm essa postura são pais que pertencem a essas 200 mil pessoas que ficam com quase toda a riqueza produzida no Brasil. Riqueza que é produzida pelo povo brasileiro, por todos os brasileiros e por todas as brasileiras, mas que é apropriada por essas 200 mil pessoas. O que acontece é que esses pais, eles pensam o mundo e a escola pública e a própria realidade do Brasil a partir daquilo que eles veem e vivem dentro das escolas privadas e pensam o Brasil, estão com os pés no Brasil, mas estão com a cabeça na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, nos países mais ricos. O resultado é que eles são extremamente insensíveis sobre a realidade das escolas públicas brasileiras, que são mal ventiladas, que não permitem o distanciamento social, que tem salas superlotadas, que os professores não têm os equipamentos de EPIs. E na cidade de São Paulo, a cidade mais rica da federação, o prefeito Bruno Covas dispensou todas as equipes de limpeza e está estimulando que pais e professores limpem as escolas. O resultado disso é bastante claro. A vida das pessoas está em risco. A vida dos professores e profissionais da educação das escolas públicas, dos pais das escolas públicas e até mesmo das crianças, porque tudo indica que a Covid-19 começa a acometer também crianças e adolescentes. Em resumo, o recado que eu dou para esses pais é que eles precisam pensar no país e não no próprio umbigo. O problema é tentar convencer essa elite de algum grau de dignidade humana, de algum respeito, de algum compromisso com a sociedade brasileira. É praticamente uma luta de 500 anos e é uma luta que tem sido inglória. Então, concretamente, o que precisa ser feito é a mobilização dos trabalhadores e das trabalhadoras para que esse tipo de absurdo não continue existindo e que as políticas públicas não sejam decididas pela minoria contra o interesse, contra as necessidades da ampla maioria do país.